Uma fala bastante recorrente do mercado trata dessa questão da complexidade para se ter alta performance ou a complexidade para se ter melhores resultados. Normalmente as pessoas acreditam que os bons resultados ou os melhores resultados são frutos de ações bastante complexas, bastante elaboradas, bastante estudadas e construídas por intermédio de uma série de fatores que aumentam e muito a complexidade desse processo como um todo. Ou seja, o sucesso ou alta performance é algo que se restringe única e exclusivamente a profissionais que dispõem de recursos entendamos aqui recursos financeiros, recursos de apoio, mentoria, enfim. É lógico que tudo isso ajuda e ajuda muito no processo de construção de uma alta performance quando a gente fala de um resultado. Não tenha dúvida com relação a isso. Tanto é que faço meus trabalhos como mentor também de negócios para inúmeros profissionais e empresas, porque estas entendem, ou estes entendem, que o processo da mentoria acelera a conquista desse resultado que é almejado. E é fato, não só porque faço, mas porque acompanho outros profissionais fazendo, e é fato. Entretanto, na maioria das vezes, e é este até o objeto da minha conversa hoje com você nesse vídeo, o que faz o processo de construção desse resultado é muito mais do que na realidade a mentoria, ou é muito mais do que na realidade o aporte financeiro de você ter ou não ter estudado num local, vamos dizer assim, mais consistente, uma escola mais, vamos dizer assim, mais estruturada, enfim, não é basicamente isso. Eu parto do pressuposto que tudo começa na base, no princípio. E o que me fica muito claro, volta e meia, é que as pessoas pecam justamente na base. A mentoria, a escola mais consistente, a oportunidade de fazer um intercâmbio, a vivência profissional, a troca com uma boa rede de relacionamento, tudo isso complementa algo que vem antes. Ou seja, tudo isso potencializa algo que vem antes, que é a organização. E é incrível o quanto as pessoas pecam justamente na organização. A verdade é, inclusive, que muitas vezes o profissional contrata um mentor, contrata uma escola de negócios, enfim, frequenta essas aulas, se dedica a essas aulas, mas o resultado acaba não vindo, e não necessariamente foi uma falha da escola, uma falha do mentor, ou enfim, mas é porque esse profissional não consegue ter o mínimo que vamos dizer assim, que se supõe ser necessário para você ter alta performance, que é ser organizado. É fazer o básico, e no básico que muitas vezes se peca, é no básico que muitas vezes se erra, é no básico que muitas vezes a gente não consegue subir de etapa, passar para o outro nível, porque a gente não tem a disposição, a disciplina e a organização de fazer o que foi pedido, de fazer o que foi acordado, de fazer aquilo que foi combinado. E é aí que acaba não acontecendo o resultado e você fica terceirizando responsabilidade que era sua para os demais. Olha, eu não consegui ter alta performance porque eu não estudei em determinada escola, eu não consegui ter alta performance porque o meu mentor não me deu o suporte necessário, eu não consegui ter alta performance porque os meus pais não aceitaram e não investiram no intercâmbio, quando na realidade os seus pais poderiam ter investido, o mentor poderia ter sido fantástico, a escola poderia ser a melhor do Brasil ou do mundo. Mesmo assim o resultado não veio porque você não consegue ter o mínimo que é a disciplina para fazer aquilo que foi combinado, você não consegue se organizar nas suas tarefas, você não consegue priorizar o que precisa ser priorizado e deixar de lado aquilo que não é necessário e que não é importante nesse momento. Então, enquanto você não conseguir administrar a própria vida e a própria organização daquilo que você de fato deseja, dificilmente alguém vai conseguir lhe ajudar. Então, na realidade, os resultados de alta performance são construídos passo a passo. Só que os primeiros passos nessa caminhada ou nessa trajetória são passos básicos, que começam por ter disciplina, que começam por ter organização, que começam por fazer aquilo que foi combinado. Se você consegue passar dessa fase, que é a fase inicial, a fase basic do processo, certamente você vai ter condição de evoluir nessa trajetória. E aí sim, todos os inputs,
que vão vir ao longo do trajeto, né, que são lá os mentores, as conexões que você vai ter, os amigos que você vai estabelecer, os negócios que você vai fazer e que porventura vão indicar você, as empresas ou as escolas que você vai estudar, todas elas vão compartilhar ou colaborar com esse processo de crescimento e de desenvolvimento. Mas jamais esqueça que tudo inicia lá no princípio. E o princípio de todo o processo é a organização e disciplina. Sem organização e disciplina, fica muito, mas muito difícil, não vou dizer que é impossível, é muito difícil de você atingir o resultado que você deseja. E fica muito, mas muito fácil de você desistir no meio do caminho. Por quê? Porque você não consegue perceber a evolução dentro desse processo. E a evolução pede essa organização e essa disciplina. Então jamais esqueça disso. Tudo começa de maneira básica e começa um processo de construção de um resultado de alta performance na sua casa, no seu dia a dia, na sua rotina. Se você não conseguir separar o que é prioritário, se você não conseguir organizar aquilo que precisa ser feito, dificilmente o resultado virá. Então comece a prestar mais atenção nisso, para você de fato conseguir atingir os objetivos que você deseja e não terceirizar a responsabilidade para outros, que não tem uma relação direta com isso, muito pelo contrário, a responsabilidade ou o livre-arbítrio é seu.